Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Vamos falar nessa aula sobre os modos de transporte de carga, suas características e as suas formas de aplicação. Para o transporte de carga, que é o que nós vamos abordar nessa nossa disciplina de logística, nós temos 5 modos de transporte disponíveis: o rodoviário, o ferroviário, o aquaviário, o aéreo e o transporte por meio de dutos. Então, cada um tem as suas características, suas vantagens e desvantagens quanto às operações de transferência, distribuição, quanto ao tipo de carga e outras características que nós vamos abordar nessa nossa aula de hoje. Antes da gente abordar as características de cada modo desse de transporte, nós vamos falar um pouquinho sobre o que a gente chama de matriz de transporte, enfocando no caso brasileiro, né? A matriz de transporte, ela mostra para a gente as quantidades transportadas de todas as cargas em um determinado local, dividido por modo de transporte. Se a gente for observar, a matriz brasileira ela tem uma característica muito interessante, né? Nós temos uma concentração muito forte no modo rodoviário, e que mais adiante nós vamos discutir se isso é vantajoso ou não, quais os problemas desse tipo de concentração. E nós temos também os outros modos sendo utilizados de uma maneira menor, menos abrangente, e também, muitas das vezes, utilizados para determinados tipos de carga específicos de forma bastante concentrada, né? Hoje, se a gente for pegar uma estatística, vocês podem acompanhar nos nossos slides, nós temos que o transporte rodoviário ele é responsável por cerca de 58, 60% do transporte de carga no país. Então, isso é uma quantidade significativa, né? Nós temos também, por exemplo, uma média de 25% do transporte sendo feito pelo transporte ferroviário, o aquaviário ficando com 13% e o restante fica aí para os modos aéreo e dutoviário. Há uma expectativa, há um plano, né, que foi elaborado, chamado PNLT, que previu uma mudança dessa matriz até o ano de 2031, né? Então, a ideia é que o Brasil consiga equilibrar mais ou menos um terço ou 30% para cada um dos modos rodoviário, ferroviário e aquaviário, e o restante distribuído entre os modos dutoviário e aéreo, né? Essa mudança na divisão da matriz de transporte, ela visa o equilíbrio, né, da distribuição de carga entre os principais modos de carga, repetindo, rodoviário, aquaviário e ferroviário, para que se tenha uma melhoria nos custos, no acesso e muitas das vezes até do nível de serviço de cada um dos modos de transporte. Ok? Então, com esse equilíbrio, o Brasil ficaria com uma matriz muito parecida com a matriz dos Estados Unidos, né, que tem características de produção, consumo, geográficas muito parecidas com o Brasil, claro, guardadas as devidas proporções, mas que trazem aí uma grande vantagem se você tiver uma matriz de transporte melhor distribuída. Outro ponto que nós temos que esclarecer rapidamente, antes de falar especificamente sobre cada um dos modos de transporte, é o sistema de transporte e os seus subsistemas. Então, um sistema de transporte ele é composto de 4 subsistemas básicos, a saber, as vias, os veículos, os terminais e os controles. Então, nós temos como exemplo, né, de vias as ferrovias, as rodovias, né, que são utilizadas pelos veículos, os caminhões, as carretas, os trens, para que trafeguem levando as suas cargas. Os terminais eles estão associados aos pontos onde comumente esses veículos param para serem abastecidos ou para fazer uma descarga.
ou ainda para se fazer outros tipos de serviço que sejam necessários para o transporte de carga. Então nós temos aí como terminais, armazéns, até mesmo fábricas, centros de distribuição, portos, aeroportos, né? Então são todos esses exemplos de terminais. E nós temos todo o controle para que esses subsistemas funcionem de uma maneira minimamente adequada. Então, no caso do transporte rodoviário, nós temos, por exemplo, toda a sinalização das vias, nós temos os pontos de fiscalização, as balanças rodoviárias que vão servir para fazer a checagem do peso dos veículos, né? Enfim, nós temos uma infinidade de formas de controle, tanto nas vias, quanto nos veículos e até mesmo nos terminais, ok? Então, nós vamos explorar as características de cada um desses modos de transporte, observando esses 4 subsistemas aí do sistema de transporte, ok? Então, iniciando pelo modo rodoviário, que tem grande participação na matriz de transporte, como nós comentamos há pouco, nós temos que o sistema de transporte do transporte rodoviário, ele tem algumas características importantes de serem analisadas e que normalmente nós temos um pouco mais de contato, né? Então, o transporte rodoviário é aquele que a gente visualiza no dia a dia, né? Diferente dos outros modos que muitas das vezes não temos nenhum acesso, né? Mesmo que seja visual, da sua operação. Bom, com relação às vias, nós temos as principais rodovias, né? E essas rodovias elas vão se dividir em caminhos, estradas, avenidas, ruas. Todos esses exemplos são o que nós chamamos de rodovias, que são as vias do transporte rodoviário. Veículos, nós encontramos uma infinidade de veículos, né? E nós dividimos aí em 3 grupos. Os veículos podem ser os caminhões, que são normalmente a parte motriz, né? O que puxa toda a carga, o que tem a força, o motor para puxar toda a carga. Nós temos um outro grupo que são os rebocáveis, que são as carrocerias, né? Que são aqueles itens que compõem o conjunto, onde nós teremos aí um caminhão-trator, né? Que é a parte que tem a motorização e que vai fazer a força para mover a carga, e os rebocáveis é aquilo que complementa esses tratores, esses caminhões tratores, formando um conjunto que a gente chama de veículo rodoviário. E nós temos também os utilitários, que são aqueles que são transporte de menor capacidade, mas que também fazem o transporte de carga, como por exemplo, vans, fiorinos, até mesmo motocicletas, ok? Bom, nós temos os terminais, que comumente são os armazéns, né, no caso do transporte rodoviário, ou armazéns externos ou internos às próprias fábricas. E esses armazéns eles podem ser tanto próprios quanto públicos, né? Normalmente, para o transporte rodoviário, é o tipo de estrutura que muitas das organizações, muitas das empresas acabam tendo a sua estrutura própria, mas nós podemos também ter terminais rodoviários que são públicos e são compartilhados com outras empresas, outros transportadores. O quarto subsistema do sistema de transporte rodoviário é o controle, e aí a gente divide esse controle em 2. Nós temos o controle externo e o controle interno. O controle externo é todo aquele relacionado ao controle de tráfego, por exemplo. Então nós temos a sinalização das vias, nós temos os semáforos, nós temos as placas, nós temos os pontos de inspeção e fiscalização nas vias, e nós temos também o controle interno, né, que é aquele que faz a gestão de toda a operação do transporte rodoviário. Então, o controle dos veículos, a posição desses veículos, o carregamento desses veículos, todos os indicadores relacionados ao transporte rodoviário vão estar dentro desse controle interno
da gestão de operações. Bom, uma outra questão que a gente tem que destacar e que nós já comentamos em outras aulas, mas de uma forma geral, é a forma de operação do transporte rodoviário. Então, o transporte rodoviário ele pode trabalhar com aquele transporte de carga cheia, como a gente colocou, né, que é o full truckload, principalmente para o transporte de transferência. Vocês devem se recordar que nós abordamos esse transporte, que era o transporte com uma origem, um destino, que é o que a gente chama de transporte 1 para 1, e normalmente, para o caso do rodoviário, é aquele transporte interestadual e às vezes até internacional. Então, nesse caso, a gente prioriza veículos de grande porte com a carga completa, né, para longas distâncias, e é o que nós chamamos de transporte de transferência. Mas o transporte rodoviário, ele tem também uma outra aplicação que é muito peculiar, que é o transporte de carga fracionada. Então, é o que a gente chama de less than truckload, né? Alguma bibliografia, alguns autores utilizam a sigla LTL para significar essa expressão, e é um transporte que a gente chama de distribuição, para fazer a coleta ou entrega de produtos. Então, normalmente é o tipo de transporte que é feito com, como a gente falou, com a carga fracionada para pequenas distâncias, em veículos menores. Então você tem uma abrangência muito mais intramunicipal ou intermunicipal, para municípios vizinhos. Você tem um transporte com um ponto de origem e vários pontos de destino para o mesmo veículo, né? Então, é aquele que eu saio com um veículo carregado, entregando pequenas quantidades em vários pontos de entrega, em clientes, por exemplo, lojas. E tem uma característica muito interessante que é o transporte em meio urbano, né? Na maioria das cidades brasileiras, por conta da questão geográfica, demográfica, nós temos o transporte rodoviário de distribuição com carga fracionada, aquele que consegue alcançar os mais variados tipos de locais, né, com cargas menores. Então, por isso aí, em alguns casos, tem se utilizado muito, né, principalmente para entregas, delivery, como a gente chama, até mesmo motocicletas, né, que vai carregar uma quantidade muito pequena para um cliente específico, um produto que será consumido naquele momento, ok? Ou utilizado naquele momento.